Boa noite, mais uma vez nós nos encontramos aqui compartilhando o conhecimento profundo, místico e cabalístico da tradição milenar judaica. Hoje nós falaremos sobre os segredos cabalísticos de Pessach, a festa que comemora o êxodo, a saída do Egito. Mas antes de darmos a sequência, vamos pedir para o Yaakov anunciar os números telefônicos. Os números do ouvinte são 31710221, 31710221, 3262-4490, 3262-4490. Lembrando que nós temos o grupo de WhatsApp para dúvidas, questionamentos e participar de aulas exclusivas, que é 11 São Paulo 979522072. Nós estamos comemorando nesse ano, mais uma vez, dentro de alguns dias, a festa de Pessach, que é a lembrança e a comemoração da nossa saída do Egito há exatamente 3.333 anos. Como uma festa pode ser lembrada, rememorada durante milênios a fio? Na verdade, se trata de preceitos bíblicos, deixarmos a nossa tradição viva apesar da passagem do tempo. E como nós sabemos, a Torá é um conhecimento divino e, por ser divino, transcende os limites de tempo e espaço, de matéria e espírito. Está acima totalmente de quaisquer considerações. E nós analisamos na filosofia racídica, mística e cabalística o porquê de nós nos lembrarmos da saída do Egito, conforme consta no Talmud, a obra milenar. A cada geração, cada judeu, cada indivíduo tem que se lembrar e se considerar como se ele próprio tivesse saído do Egito. A palavra Egito em hebraico é Mitzrayim, composta das mesmas letras, na mesma ordem da palavra Metzarim. O texto bíblico no original do Pentateuco não é pontuado, somente aparecem as consoantes. Então podemos pontuar com vogais diversas, numa explicação mais profunda. Mitzrayim, Egito, é igual a Metzarim, limitações. A cada geração, cada um de nós precisa se considerar como se ele próprio tivesse saído do seu Egitozinho, do Egito existente dentro de si, que simbolizam, que representa, e as nuances simbolizam as limitações, os percalços, aqueles impedimentos que dificultam o nosso acesso a uma conexão maior com Deus. Nós temos, na noite de Pessach, no Seder, que é um jantar especial, muitas mitzvot, muitos preceitos bíblicos, dentre os quais comermos o pão ázimo, a matzá, evitarmos comer e também possuir durante 8 dias alimentos levedados, farinha de trigo em contato com água e fermentada. Também nós temos o preceito do relato da história da saída de nossos ancestrais. Veigadeta levincha, como está escrito no Êxodo, no Pentateuco, e você relatará a seu filho. Tu relatarás a teu filho sobre a tua saída do Egito por todas as gerações. Interessante que esse relato nessa noite
se trata da vontade infinita de Deus. Normalmente, nós temos muitos livros de história e de histórias. Temos uma ciência, a ciência da história. Mas nessa noite, o relato é um preceito divino. Deus, o Criador dos céus e a terra, ele quer participar do relato, que é, na verdade, a transmissão de sentimentos, de valores, valores éticos, valores morais, espiritualidade, transmitida por meio de palavras na história milenar do Êxodo, da saída do Egito, quando na ocasião ocorreu o marco decisivo para a missão maior de toda a história da civilização humana, que é o nascimento do povo de Israel. O povo de Israel nasceu em sua saída do Egito. Antes éramos os filhos do patriarca Jacó, cujo segundo nome era Israel, filhos de Israel. Mas agora começamos a ser chamados de povo. Tanto que os meses na Torá, no Pentateuco, ele não possui nomes em hebraico. Os nomes vão ser adquiridos na Babilônia, muito depois. Mas Deus enumera os meses. E o mês de Nissan, o mês de milagres e maravilhas, é o primeiro mês do calendário judaico. E há um preceito bíblico de contar os meses. É uma justa homenagem que Deus faz ao nascimento do povo de Israel, que será incumbido pelo próprio Criador da missão mais espetacular da história da humanidade, elevar o mundo físico ao nível espiritual superior. Nós temos um livro que manuseamos na noite do Seder, do jantar especial de Pesach, que é um livro chamado Haggadah. Haggadah vem da palavra relato. Seria um livro da história, do relato da saída do Egito. E lá nós falamos todo ano, Avadim Hainu, Atá Benehorim. Nós éramos escravos no Egito e agora nós somos livres. E todo ano proferimos a mesma frase. Mas aqui acabamos caindo em contradição. Se no ano passado nós éramos livres, se no ano passado nós éramos escravos e esse ano somos livres, como que no ano seguinte podemos dizer que nesse ano somos escravos e no ano posterior livres? E a mesma coisa no ano passado. Nós falamos que no ano retrasado éramos escravos e passamos a ser livres. Então a explicação é que a saída do Egito, a libertação do Egito, do exílio, é uma dinâmica que leva milênios. Começou lá atrás, há 3.333 anos. Começou no Egito, mas qual é a última frase oficial da Haggadah, desse livro de relatos? Leshana Rabá Yerushalayim, no ano que vem, em Jerusalém. Essa dinâmica da libertação da alma, dos percalços que impedem a conexão maior com Deus, é uma dinâmica que começou lá atrás, na saída do Egito, e culminará com a total e incondicional redenção, com a revelação do justo Mashiach, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Como diz o Rebbe de Lubavitch, o líder máximo da nossa geração, ele procurou nos conscientizar de que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. E com atos de bondade e solidariedade humana, e estudarmos sobre os assuntos da redenção, nós agilizaremos ao máximo o desencadear dessa nova era a qualquer momento.
E a fonte da última redenção é a primeira redenção. Por isso que a festa de Pêssar é tão atual. Ela é atualíssima. Porque nós vamos buscar forças espirituais na primeira redenção para nos motivarmos e nos prepararmos a alma, o espírito, para recebermos a última e definitiva redenção com a força daquilo que ocorreu há 3.333 anos. Nós nos preparamos para o limiar de uma nova era, quando uma era de intensa felicidade será alcançada por toda a humanidade. Não vão nem mais se lembrar que houve um dia uma pandemia, Covid-19, coronavírus, porque com a revelação do Mashiach, nós teremos subsequentemente a revelação do Criador do mundo. Aquele que não tem semblante, não tem cara, não tem corpo, mas que nós vamos ter uma percepção plena dele, mais ainda do que a luz e a claridade do dia, a qualquer momento, se Deus quiser. Rabino, Pêssar em si, a Páscoa judaica, é um grande ritual onde você reconta e reconta e reconta a mesma história. Por que se pergunta tanto? Porque é algo com tanta ritualística. São 15 etapas, 4 copos, e tem brachot, e tem os louvores. Por que tantos rituais em um único jantar? Então, nós temos essa festa, é a mais emblemática do calendário judaico, porque comemora o nascimento da nação judaica. Então, ela é repleta de preceitos bíblicos. Nós temos 7 preceitos bíblicos na festa e mais alguns de caráter rabínico. Então, na primeira noite, é a única ocasião durante todo o calendário judaico que temos o preceito de comer algo. E o comer desse algo se trata da vontade do Criador do universo e dos infinitos mundos espirituais. Comer a matzá. Não comer hametz, que é a farinha levedada em contato com água, também se trata da vontade de Deus. Contar sobre a saída do Egito se trata da vontade de Deus. São muitas mitzvot. Deus quis fazer uma justa homenagem ao nascimento do povo de Israel e nos transmitiu uma gama de preceitos e de orientações que caracterizam essa festa. E essa festa está muito ligada à educação judaica. As 4 perguntas clássicas que fazemos na Haggadah, que é para uma criança, né? Porque essa noite é tão diferente de todas as noites. E esse seder é montado para despertar a curiosidade da criança. O aspecto educacional como decisivo para a perpetuação dos valores milenares do judaísmo. Educação não é somente o segredo da existência do povo de Israel. Educação é tudo. Educação é a possibilidade de mantermos o mundo de pé, os mesmos valores dos nossos ancestrais. Essa noite é uma noite dedicada para educarmos uma criança, as crianças, mas não somente as crianças em idade. No fundo, todos nós somos crianças. E é para nos educarmos e reeducarmos com uma fonte inesgotável de inspiração para o ano inteiro. O amor e temor a Deus, tão transparentes em todos os costumes, tradições e leis que caracterizam essa festa tão emblemática como a festa de Pêssar. A festa de Pêssar, no povo de Israel, nós sabemos que muitos judeus se afastaram das tradições. E acabou sendo o que a festa de Pêssar? O jantar especial, onde toda a família está reunida na casa do vovô e da vovó. Esse ano, especialmente, com máscaras, né? Mas onde a família se reúne
para cultivar os valores eternos da família, que são os valores eternos da espiritualidade e do judaísmo. Rabino, se Pesach é a passagem, é um pulo, o que a gente está passando, ou o que a gente está transpassando, o que a gente está pulando durante o Seder? Os judeus, para poderem sair da escravidão do Egito, não bastava somente andarem ou correrem. Eles tiveram que dar um salto para o infinito. O que é um salto? A palavra Pesach significa, vem do verbo passar. Pass over, passar por cima, como se fala em inglês. Passover é o nome de Pesach, em inglês. Na verdade, o anjo saltou a casa dos judeus na última praga da morte dos primogênitos. Então, e também o nome da oferenda do cordeiro pascal, trazido na véspera. A ideia de Pesach é nos ligarmos a Deus, muitas vezes tendo a necessidade de darmos um pulo maior, procurarmos nos abstrair dos nossos limites, nos ligando a algo maior e significativo. É esse salto tão especial. O salto é um salto na espiritualidade que propiciou o nascimento do povo de Israel. Rabino, existe um tipo de bandeja que fica no centro de toda a casa judaica durante Pesach que chama Kiará. De onde surgiu isso? É da Torá? Então, na verdade, os sábios, eles acrescentaram muita coisa nessa noite, justamente para podermos cumprir com a mitzvah do relato da história da saída do Egito. E essa é uma característica bem própria do estudo da Torá, do Talmud, uma característica judaica, de se fazer perguntas, né? Uma vez chegaram para um judeu e perguntaram: por que vocês, judeus, sempre respondem uma pergunta com outra pergunta? Aí o judeu respondeu: por que não? Né? Então, na verdade, a pergunta é muito importante no judaísmo, porque a pergunta é a forma mais saudável de convergir a atenção da pessoa que está analisando a informação para a resposta. Muitas vezes a pergunta é mais importante que a resposta, porque é uma forma de sensibilizar a pessoa envolvida. Toda a montagem desse prato com alimentos simbólicos, como o maror, que é a raiz amarga para lembrar a amargura da escravidão, o haroset, uma pasta à base de amêndoas, e marrom para lembrar os tijolos confeccionados. Cada alimento desse prato especial é para despertar a curiosidade da criança, e aí nós cumprimos com o desígnio divino nessa noite de perpetuarmos essa história tão maravilhosa que dura milênios, a história da saída do Egito. Rabino, o Rafael pergunta uma coisa interessante. A proibição é de ingerir hametz, ingerir qualquer coisa que tenha fermentado. Mas também a proibição está ligada a possuir. Também. Mas qual que é o sentido? A gente entende que talvez não é bom comer, mas se eu tenho em casa, o que teria de errado ter em casa? Então, o aspecto do hametz, da farinha de trigo em contato com a água levedada, na verdade, representa na mística do judaísmo o orgulho. O hametz, a farinha levedada, fermentada, o fermento ele infla, ele vai crescendo. A matzá, ao contrário, ela é achatada, é um biscoito chato, sem gosto algum. Essa festa ela é ligada a um nível de anulação muito grande que propiciou a saída do Egito. O povo de Israel teve que se anular perante Deus, aceitando a orientação divina por meio de Moisés, Moshe Rabbeinu, nosso maior mestre. Então, não podemos nem comer e nem possuir, porque temos que ficar tão longe do orgulho. Rambam Maimônides, o grande legislador, ele diz que em relação
aspectos da personalidade humana, devemos sempre escolher o caminho do meio. Nem muito nervoso, nem muito calmo, nem muito mão aberta, nem muito sovina, nem isso, nem aquilo. Mas quando se trata do orgulho, nós temos que procurar a direção oposta. Deus fala, por meio do profeta, eu e o orgulho não habitamos a mesma casa, não estamos debaixo do mesmo teto. O orgulho, que é, na verdade, a lembrança do faraó, do Paró, que era o máximo do egocentrismo na antiguidade, ele era o homem-deus, endeusado, o ídolo. O orgulho é a negação de Deus. Então, a melhor forma de nos conectarmos com Deus é repelirmos, rechaçarmos qualquer tipo de orgulho, representado nessa festa, nos exílios divinos, escritos na Torá como preceitos, a proibição de ingerirmos o hametz, de termos o hametz, dele ser visto ou ser encontrado, ou mesmo comermos alimentos com hametz misturado. Não podemos ter orgulho de forma nenhuma. Dessa forma, começamos a galgar os degraus da elevação espiritual. Rabino, talvez agora, nessa época em que a gente vive, acima de tudo, a gente quer entender se o Egito, Mitzrayim, está ligado às limitações, e pensa, vem com essa lição de lidar e sair das nossas limitações, não só do ego, mas de todas as limitações que a gente tem. Qual seria uma dica e um conselho importante para a gente entrar nessa energia de quebrar essas limitações? Então, apesar do Talmud estar escrito que em cada geração devemos nos lembrar ou nos considerarmos como tivéssemos saído do Egito, o primeiro Rebbe de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman, o autor do Tânia, ele escreve nessa obra básica e referência da filosofia hassídica, o Tânia, a importância do Tânia na Hassidut, na filosofia hassídica, é a mesma importância do Zohar na Kabbalah. Aliás, os dois livros são intrinsecamente ligados. O Tânia, o primeiro Rebbe diz no Tânia que nós devemos nos lembrar e nos considerarmos como saídos do Egito diariamente, a cada instante, a cada hora. Então, procurarmos aplicar essa mensagem na prática do nosso dia a dia, sempre nos lembrando e nos conscientizando de que cada dia é uma possibilidade de crescermos espiritualmente, mas cada dia é um Egito. E nós temos que sair do Egito de hoje para alcançarmos a redenção de amanhã. E amanhã, já que estamos no nível maior, a redenção de amanhã também vai ser um Egito, que vai propiciar a nossa saída para o depois de amanhã. A saída do Egito é constante, no galgar dos degraus da espiritualidade contínua, a cada momento. Escolha, Rabino. Obrigado.